Hoje a gente vai mergulhar numa teoria psicológica que é fascinante e, olha, bem contraintuitiva. O nome dela, desintegração positiva. Pois é, soa como um paradoxo, né? Como assim se despedaçar pode ser algo bom? Como que uma crise, um momento em que tudo parece desmoronar, pode ser, na verdade, um passo para frente? É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar. E olha, não pensem que essa é uma teoria qualquer tirada de um canto esquecido da psicologia. De jeito nenhum. A gente está falando de algo que deixou um dos gigantes da área, o Abraham Maslow, simplesmente impressionado. Ele viu aqui um potencial, sabe? Um potencial para virar de cabeça para baixo o jeito como a gente entende o crescimento pessoal. Ok, então o que é afinal essa tal de desintegração positiva? Basicamente é uma ideia bem radical. Ela sugere que aqueles sentimentos que a gente vive tentando evitar, sabe, ansiedade, culpa, até depressão, que eles não são só problemas a serem eliminados. Na verdade, eles podem ser o combustível, o motor essencial para um crescimento de verdade, para a construção de uma personalidade mais autêntica. Para a gente entender bem essa ideia, primeiro a gente precisa olhar para duas maneiras bem diferentes de estar no mundo. São como duas harmonias psicológicas, mas que são, assim, fundamentalmente opostas. E o arquiteto por trás disso tudo foi Kazimierz Dąbrowski. Ele era um psiquiatra polonês. E as ideias dele? Olha, elas não nasceram no conforto de um consultório, não. Elas foram forjadas no meio do caos das duas guerras mundiais. Ele viu o pior e também o melhor do ser humano. E isso levou a uma pergunta crucial. O que é que explica uma variação tão grande no comportamento das pessoas? Bem, no centro da teoria de Dąbrowski, a gente encontra uma distinção entre dois tipos de personalidade. E um detalhe importante, não é uma diferença de mais ou menos, sabe? É uma diferença de qualidade, de tipo mesmo. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender o que separa essas duas formas de ser. Então, a grande maioria das pessoas, segundo Dąbrowski, vive no que ele chamou de integração primária. É um tipo de harmonia? Sim, é. Mas é uma harmonia que vem da conformidade, de seguir o fluxo, os valores, as crenças, o jeito de agir. Tudo isso é meio que absorvido do ambiente, sabe? Quase sem pensar. É como na alegoria da caverna de Platão. As pessoas aceitam as sombras na parede como se fossem a realidade. Isso dá uma sensação de segurança, claro, mas o custo é alto. A individualidade fica ali sem ser questionada. Agora, lá no outro extremo, a gente tem a integração secundária. E aqui a história é outra. Essa não é uma harmonia que a gente herda, é uma harmonia que a gente conquista. Ela aparece quando alguém começa a questionar os valores que foram impostos e aí, passando por um baita conflito interno, escolhe de forma consciente os seus próprios ideais. O comportamento, então, passa a ser guiado por um eu de verdade, autêntico. É um estado raro, é verdade, alcançado por pessoas que realmente transformaram a vida para viver de acordo com seus valores mais profundos. Mas como é que se faz essa transição? Como se sai da integração primária e se chega na secundária? Bom, para Dąbrowski, isso não é como virar uma chave, de jeito nenhum. É uma jornada, e uma jornada bem exigente, que passa por 5 níveis diferentes. Isso aqui é basicamente o mapa da viagem. A jornada começa no nível I e, se tudo der certo, se as condições forem as ideais, a pessoa vai atravessando fases de desintegração, cada vez mais complexas, até, quem sabe, chegar lá no nível 5. Vamos passar por cada uma dessas etapas. O nível I é o ponto de partida, né? É aquela integração primária que a gente já falou. É o nosso modo padrão de harmonia. Quando aparecem conflitos, eles costumam ser externos, tipo um problema com o mundo lá fora, e não um conflito interno com a própria pessoa. A coisa começa a mudar no nível 2. É aqui que aparece a primeira rachadura na armadura. A pessoa se sente meio presa entre escolhas que, no fundo, são equivalentes. É o que ele chama de dilema horizontal, sabe? Pego este emprego ou aquele, mudo de casa ou continuo onde estou. As duas opções estão no mesmo nível de valores. Isso gera uma angústia, claro, mas não significa que vai levar a um crescimento de verdade. E é aqui que o jogo vira. A transformação para valer começa quando o conflito deixa de ser horizontal e se torna vertical. A pessoa começa a sacar que algumas escolhas não são só diferentes, elas são melhores. Começa a surgir uma hierarquia de valores. A briga interna não é mais este emprego ou aquele, mas sim entre um emprego que só paga as contas versus um trabalho que tenha um propósito. A escolha agora é entre uma versão inferior de si mesmo e uma versão superior que se quer alcançar. E aí, finalmente, chegamos ao nível V,
A integração secundária é o grande final da jornada. A pessoa se reconstrói, mas agora com base nos seus próprios valores, aqueles que ela escolheu conscientemente. O conflito interno diminui bastante. Porquê? Porque as ações e os ideais finalmente estão na mesma página. É aquela harmonia que foi conquistada com muito esforço. Certo, mas aí fica a pergunta, né? O que é que dá um impulso para essa jornada toda? Porque algumas pessoas passam por essas crises e crescem, e outras ficam lá no nível I ou acabam presas para sempre no nível 2. Dombrowski apontou alguns ingredientes-chave para isso. Primeiro, o que ele chamou de potencial de desenvolvimento. Isso é, basicamente, ter alguns traços de nascença, como uma sensibilidade emocional e intelectual um pouco acima da média. E depois tem o terceiro fator, que é o quê? É aquela força de vontade consciente, aquele impulso interno que faz a gente querer ir além da genética e do ambiente para escolher o nosso próprio caminho. Agora, vamos pensar naqueles sentimentos que a gente, geralmente, corre deles. Ansiedade, sabe? Aquela agitação que diz que algo não está certo. É culpa, aquele peso que a gente sente quando faz algo que vai contra o que a gente acredita. E a vergonha, aquele sentimento horrível de inadequação que dá vontade de sumir. Pois é, para o Dombrowski isso tudo não são falhas, são, na verdade, as ferramentas que a nossa mente usa para se desmontar e se reconstruir num nível mais elevado. E essa ideia é brilhante, porque ela resume o ponto principal. O desconforto psicológico não é o inimigo, ele é o sinal de que o crescimento é uma possibilidade. É como se fosse o sintoma de um instinto de desenvolvimento que não deixa a gente ficar acomodado numa harmonia que já não serve mais. Tá, mas e aí? Por que isso tudo importa hoje em dia? A gente vai ver como essas ideias, que foram pensadas há décadas, são mais atuais do que nunca, principalmente quando o assunto é trauma. O incrível é que a teoria do Dombrowski previu de um jeito impressionante o que hoje a gente chama de crescimento pós-traumático. Pensem um pouco nas diferentes formas de reagir a um trauma. Tem a resiliência, que é voltar ao que era antes. Para Dombrowski, isso seria voltar para a integração primária. Tem o estresse pós-traumático, que seria uma desintegração negativa, um colapso total. Mas e o crescimento pós-traumático? Aquela coisa de sair da crise mais forte, com uma visão de um mundo mais profunda? Isso, na essência, é a desintegração positiva em ação. E a gente encerra com uma provocação para pensar. A teoria da desintegração positiva nos dá uma lente completamente nova para olhar para as crises da vida. Em vez de a gente se perguntar, como eu faço para voltar ao normal? Talvez a pergunta que realmente importa seja, para onde essa crise está tentando me levar? Para qual crescimento ela está apontando?